Eu gostaria de cumprimentar a todos vocês nesse momento, vocês que estão participando deste grande projeto Embassy. Eu sou o deputado estadual Gilson de Souza, estou no segundo mandato e também sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e fui pastor titular durante 34 anos. E o que me trouxe à política é justamente o fato de, como pastor, poder ter que receber pessoas com todos os tipos de problemas e ver também as mazelas da sociedade e poder ser um instrumento para poder ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida e também defender os princípios que eu acredito, princípios que a igreja acredita. É um prazer poder falar com todos vocês neste momento. Foi-me dado a tarefa de falar sobre o assunto que para muitos é alguma coisa ainda que as pessoas não gostam, resistem muito, que é a política. Quando se fala em política, muita gente fica reticente com relação a esse tema. Por quê? Porque quando se fala em política, as pessoas associam a corrupção, associam política a roubos, associam política como algo pecaminoso. E o que é a política? A política é a arte de administrar a cidade. E nós precisamos quebrar alguns tabus. Veja bem, nós como cristãos fomos ensinados a respeitar as autoridades, somos ensinados a obedecer autoridades, respeitar as leis. E é interessante, se nós temos que respeitar as leis, e muitas leis, elas podem estar contra aquilo que nós acreditamos com relação à nossa fé, os nossos princípios cristãos, o nosso conceito de família. E se essas leis vierem contra tudo isso que nós acreditamos, como que nós vamos agir? Vamos desrespeitar a lei? Vamos desrespeitar a autoridade? Então, se nós não queremos desrespeitar leis e autoridades e temos a oportunidade de fazermos as leis, por que então não vamos lutar para que possamos fazer leis que sejam fáceis de nós obedecermos e leis que estejam em consonância com a palavra de Deus? Ou vamos simplesmente deixar que outros venham legislar e nós simplesmente temos que obedecer? A quem interessa com que nós não nos envolvamos com a política? A quem interessa que as pessoas de bem cruzem seus braços e sejam omissos com relação à legislação, com relação à administração da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país? A ideia de que a política é uma coisa suja faz com que as pessoas de bem não se interessem por ela. Vamos estar alertas com relação a isso. O problema não é a política. Aquele que não gosta da política certamente será conduzido por alguém que gosta dela. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que temos, todas as pessoas de bem, e se colocarem à disposição para que possam ser usados para poder promover para o nosso povo uma condição de vida melhor e termos leis justas. Isso é muito importante. Quando uma lei, essa lei vai contra os nossos princípios, como que nós vamos agir? Normalmente nós falamos, olha, importa mais obedecer a Deus do que aos homens, importa mais obedecer a palavra de Deus do que os homens, importa mais agradar a Deus. Mas, gente, não seria melhor se nós pudéssemos ter uma vida com liberdade de fazer aquilo que a palavra de Deus, a nossa Constituição maior, nos ensina?
Vamos pensar a respeito disso. Muitas pessoas dizem, mas na política tem muita gente do mal. Eu pergunto, na sociedade que nós vivemos, existem mais pessoas do bem ou mais pessoas do mal? Por quê? Porque tanto a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, o Senado, a Câmara Federal, lá estão pessoas que foram retiradas da sociedade, de vários segmentos. E quem colocou essas pessoas lá? Se estão nos representando o maior número de pessoas do mal, desonestas, corruptas, alguma coisa está errada. É porque talvez só os maus estão se dispondo a participar desse processo. Então, a política se faz representar por pessoas que foram escolhidas pelo povo. Existe uma passagem bíblica que fala sobre Barrabás, que foi exposto e por ocasião daquela festa, determinada festa, iriam libertar um preso. E estava Barrabás e estava Jesus. E foi colocado para a multidão escolher. Aquele voto aberto. E a multidão escolheu Barrabás. Onde estavam tantas pessoas que foram curadas por Jesus? Onde estavam os seguidores de Jesus? O problema é que muitos dos seguidores de Jesus não se manifestaram, se calaram, e a maioria escolheu colocar em liberdade Barrabás. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Uma das bandeiras que eu tenho defendido é a bandeira da família. E gostaria rapidamente que você refletisse sobre algo que eu vou colocar. Um dia chamaram a filha de Billy Graham, um grande evangelista, e perguntaram para ela em um programa de entrevista, perguntaram para ela onde estava Deus por ocasião das torres gêmeas nos Estados Unidos serem derrubadas e tanta gente morreu, por que Deus permitiu aquele atentado? E ela disse o seguinte, olha, eu creio que Deus também ficou muito triste com isso. Mas chegou um tempo onde alguém nos Estados Unidos entendeu que a Bíblia não deveria ser lida mais nas escolas. A Bíblia que ensina a amar a Deus, amar o próximo, ensina a não matar, não roubar, ensina as pessoas a terem uma vida honesta e digna. E logo depois retiraram também a oração das escolas. E os pais concordaram, tudo bem. Logo depois, liberaram o aborto. Que isso, a mulher tem liberdade sobre o seu corpo, autoridade, e tudo bem. Permitiram que as crianças fossem assassinadas de forma legal. E todos disseram, tudo bem. Logo depois, distribuíram preservativos para os meninos nas escolas, entendendo que os meninos fariam sexo de qualquer forma. E os pais concordaram com isso. E os programas de televisão incentivando a bebedeira, a prostituição, incentivando a infidelidade. E todo esse lixo jogado dentro das nossas casas. E todos os pais concordaram com isso. E a gente passa a ver nos Estados Unidos crianças pegando armas e matando seus coleguinhas nas escolas. Crianças se suicidando. Nós pedimos para Deus se retirar das nossas escolas, da nossa casa, do nosso país. Agora queremos culpar a Deus por esse atentado nos Estados Unidos? Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Nós não podemos nos calar. Temos que falar daquilo que nós acreditamos e defender aquilo que nós acreditamos, como Samá, um grande valente de Davi, fez. Ele se colocou em pé no seu campo de lentilhas e não fugiu como os demais fugiram,
Com medo, Samá ficou em pé, levantou da sua espada e guerreou contra os filisteus, e Deus lhe deu uma grande vitória. Deus quer dar a nós uma grande vitória, mas Ele precisa do meu, do seu, do nosso posicionamento em não entregar aquilo que é precioso que Deus nos deu, entregarmos para o diabo. Hoje o que está acontecendo nas escolas? Infelizmente, estão fazendo a cabeça das nossas crianças, colocando ideologia de gênero, dizendo que não é o sexo, o órgão sexual que define o sexo, que o sexo é uma construção sexual. Isto vai contra a lógica, contra princípios bíblicos e contra a medicina. Mas estão colocando isso como verdade e criando uma confusão enorme na cabeça das nossas crianças e adolescentes. Em nossas escolas, com o pretexto de ensinar a cultura africana, como prevê uma lei federal que trata sobre isso, estão ensinando religião de matiz africana, ensinando as crianças a fazerem despachos, crianças a fazerem sacrifícios, crianças ensinando elas a invocarem demônios através de músicas e tantas coisas assim. Falam que o Estado é laico, mas é laico para não haver nenhuma infiltração da igreja, dos evangélicos, dos cristãos, mas estão abrindo para outras religiões. No entanto, também estão fazendo em nossas escolas algo terrível que a gente percebe, utilizando nossas crianças para simplesmente serem defensores de uma bandeira política, distribuírem nas esquinas materiais políticos e tudo mais, e procurando simplesmente passar para crianças uma ideologia política. E a escola não existe para isso. Nós também estamos vendo, infelizmente, na área da sexualidade, coisas terríveis também acontecendo. Agora, recentemente, um pai e uma mãe me procuraram em função de um filho que não estava mais querendo ir para a escola e naquela semana o filho chegou em casa machucado. E os pais procuraram o conselho tutelar, a direção da escola e ninguém resolveu. E então me passaram essa informação, entrei em contato com o prefeito da cidade, com o diretor da escola, conselho tutelar, e descobrimos que aquele menino não estava querendo ir para a escola. Por quê? Porque na hora do recreio, os meninos maiores queriam que aquele menino de 8 anos de idade fizesse sexo oral nos meninos mais velhos. E como ele não aceitava isso, ele apanhava. Quando os pais procuraram o diretor da escola, simplesmente o diretor disse: não se preocupe, pai. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Olha, que absurdo uma criança ser molestada desta forma, um trauma tremendo sendo causado na criança e um professor dizer que isso é normal. Nós precisamos, sim, nos colocar à disposição, nos envolvermos com a política, nos envolvermos, sim, com relação às leis que serão feitas, que estão sendo feitas, nos impedindo com que leis perniciosas às famílias sejam feitas. Temos que nos envolver, temos que levantar a nossa bandeira, levantar a nossa voz, levantar a nossa espada e não permitir com que os filisteus, os nossos inimigos, venham entrar, destruir a nossa família, destruir as nossas crianças. Precisamos nos posicionar e Deus nos dará a vitória. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.